paz do Senhor, amados. Espero que vocês estejam bem, né? Porque com Deus no barco, certamente somos mais que vencedores. Amém? Queridos, a palavra do Senhor hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, onde vai dizer o título: A tentação de Eva e a queda do homem. Né? A palavra do Senhor, eu vou ler aqui no versículo 9 ao 11, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Amém? Somente até aí. Eu estava meditando nessa passagem e Deus ele falava grandemente ao meu coração sobre a desobediência, que como ela é poderosa para nos afastar de Deus. Que muitas das vezes nós desobedecemos a voz de Deus, a ordem que Deus nos dá, né? E fazemos tudo conforme a nossa vontade, a grandeza dos nossos olhos, e a consequência, por fim, é a frieza espiritual, é nos afastarmos da presença de Deus, é nos envergonharmos, né, da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, quando ele formou o homem, Deus ele planejou o melhor para o homem. Deus formou o homem para dominar sobre todas as criações que ele havia feito. No capítulo 2, você vai ver Deus chamar Adão e trazer a sua criação perante Adão, para que ele viesse colocar o nome. A Bíblia vai ser, né, bem clara quando diz que o nome que Adão deu aos animais, às aves, é até hoje chamada por esse nome. Olha o privilégio que Deus deu ao homem. Deus deu autoridade sobre toda a criação que ele havia feito embaixo dos céus. Deus formou o homem com o propósito de dominar a sua criação. Homem semelhante à imagem de Deus, ele tinha a semelhança e a imagem, a pureza que Deus queria que o homem tivesse. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia, né, Deus ele olhou para toda a sua criação e viu que ela era perfeita, que cada um tinha o seu par, né? Que eles tinham uma companheira, cada animal tinha sua companheira, e Adão ele era só. Então Deus achou melhor, né, criar daquele homem, formar uma adjuntora, uma companheira, uma mulher que pudesse o ajudar, que andasse com ele, para que ele não se sentisse só. E diz a palavra de Deus que essa mesma mulher que Deus criou foi a causa da queda do homem. Né? Diz a palavra do Senhor que Eva, certo dia, estava no jardim, quando a serpente, ela se aproximou de Eva. E ali ela chegou ali possuída pelo adversário, ela chegou com uma sutileza, gentil, de mansinho, e fez uma pergunta para Eva, dizendo: olha, é assim que Deus disse, não comerá de toda ave do jardim? Ela já colocou uma malícia na sua pergunta, exatamente para que Eva viesse, né, abrir brechas. E diz a palavra do Senhor que Eva olha agora para a serpente e fala: não, o Senhor disse, de toda árvore que tem no jardim poderás comer, menos de uma. Aquela que está no meio do jardim, essa não podemos comer e nem tocar, porque senão morreremos. E diz a palavra do Senhor que agora a serpente vai dizer para Eva: não, não é verdade. Não é verdade, é porque Deus sabe que no dia que você comer, será como ele, sabedor do bem e do mal. E quando eu estava meditando nessa passagem, Deus ele falava ao meu coração que às vezes nós esperamos Satanás agir nas nossas vidas com um furor, com uma coisa assim assombrosa, e não é verdade. Ele vai entrando de mansinho. Percebe que na pergunta que a serpente fez para Eva,
Eu consigo ver uma sutileza, uma gentileza, tipo uma dúvida, sabe? Meiga. Olha, foi assim que Deus disse: não poderás comer de nenhuma árvore do jardim. E Eva deu ouvido. Amados, muitos estão perecendo por dar ouvido à voz de Satanás, por ser enganada, sabe, enganado com a sutileza, com a gentileza daqueles que vêm com malícia, a mim e a você. Que nós devemos vigiar, pedir para Deus sabedoria, para ver, sabe, a astúcia do inimigo. Porque o inimigo, infelizmente, sabe, ele não muda de estratégia, ele sempre vem com a mesma estratégia dele, com a mentira, com o engano, plantando discórdia, plantando, sabe o quê? A falta de fé no nosso coração, porque nós sabemos que a fé é um dom vindo de Deus, mas a dúvida, isso é semente do nosso adversário. A dúvida não é de Deus. A dúvida é algo que Satanás ele tenta plantar na minha mente e na tua mente para que nós venhamos desacreditar do que Deus tem falado para conosco. Mas nesse dia, Deus ele coloca essa palavra ao meu e ao teu coração, para que nós venhamos vigiar. Porque nem tudo que parece é. Porque parecia que a serpente, ela não tinha entendido o que Deus havia dito. Mas não, ali havia um plano, que era plantar, sabe o quê? A desconfiança no coração de Eva. Agora Eva ouve que se ela comesse daquele fruto, ela iria ser igual a Deus, sabedor do bem e do mal. E aquilo entrou no seu coração. Eva não pensou duas vezes. Eva comeu do fruto proibido e deu ao seu marido. E no momento que eles comeram, a primeira coisa que eles perderam foi a inocência. Agora, aquilo que para ele era natural, estar na presença de Deus, sem veste, era normal, passou a ser vergonhoso. E o que Deus falava ao meu coração? Que a desobediência traz consequência, a consequência traz vergonha. Que eu e você venhamos vigiar, sabe? Para que nós não venhamos dar ouvido à voz do adversário, mas que nós venhamos pedir para Deus, dê seguimento, para entender, para ver as estratégias de Satanás, porque ela não muda, amados. Ela não muda. Ela é sempre enganosa, mentirosa. Ela vem, sabe, com o mesmo objetivo, que é nos desviar do foco, nos desviar da promessa, para que eu e você venhamos desconfiar, sabe, da palavra de Deus. Será que Deus falou mesmo? Será que Deus realmente falou assim? Não, não pode ser. E diz a palavra de Deus que eles comeram e perceberam que estavam nus. E como de costume, Deus passeava sobre o jardim na virada do dia. Eu acredito que Deus todos os dias à tarde ele passava e falava: Adão, como é que você está? Adão, e aí, como é que foi hoje a colheita? Deus tinha uma intimidade com Adão. Deus tinha uma intimidade com Eva. E naquele dia, no mesmo horário, Deus ele passeou sobre o jardim e percebeu que algo estava errado, porque ele não via Adão, ele não via Eva, ele olhava e não havia. E aí surge aquela pergunta de Deus: Adão, aonde você está, Adão? Cadê você? E Adão, temendo de medo, porque ele havia, sabe, desobedecido à ordem de Deus, Adão agora, ele responde escondido: Senhor, ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. E Deus fala: quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Você percebe, amados, que quando eu e você desobedecemos a Deus, a primeira coisa que vem
é a vergonha de estar na presença de Deus, sabe? Quantas das vezes nós fazemos algo errado e imediatamente quando nós fazemos, a nossa consciência pesa. E a primeira coisa que acontece é a voz de Satanás dizendo: ó, tá vendo? Você errou. Agora você vai lá na igreja, você vai pregar, você vai orar. Não é assim? Mas eu quero te dizer nesse dia, se você se sente talvez constrangido de chegar aos pés do Senhor por algo que você fez, eu quero te dizer que Deus, ele é misericordioso em perdoar, sabe? E quando Deus, ele enviou o seu filho Jesus aqui na terra, foi exatamente para abrir espaço para nós, nos achegar diante deles, reconhecendo nossos erros, pedindo perdão, porque a palavra do Senhor vai dizer, amados, que o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Ele está como o nosso advogado, aquele que nos defende diante das ações de Satanás. Ele é aquele que intercede por mim e por você diante do nosso Pai. Por quê? Porque ele sabe que Satanás, ele investe pesado. E muitas das vezes nós fracassamos na vigilância e caímos na tentação dele. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Salmos, que o Senhor, ele olha para mim e para você. Ele conhece a nossa estrutura exatamente como ela é. Ele sabe, os nossos pontos fracos, ele sabe as nossas limitações, os nossos medos, conhece tudo sobre eu e sobre você. E diz a palavra do Senhor que quando nós falhamos, ele olha para nós e vê que nós somos pó. Ele lembra que somos pó. E por isso, ele nos defende. Então eu quero te dizer, amados, que não venha se esconder da presença de Deus. Se você nesse dia se encontra fraco, desanimado, se sentindo, sabe, vamos dizer assim, não merecedor da glória, da graça do Senhor, saiba que você tem o livre acesso diante dele. Fala para ele: Pai, eu errei, eu falhei, mas hoje eu me encontro envergonhada, desanimada, sem coragem de me prostrar diante de ti, porque eu não vigiei. E ele, com certeza, amado, está disposto neste momento a renovar as tuas forças, a renovar o teu voto e te mostrar que ele é contigo. Então, meu querido, minha querida, vamos vigiar, porque a função de Satanás é enganar, é tentar me desviar e te desviar do propósito de Deus. Mas se eu e você não vier dar ouvido à voz dele, certamente nós vamos vencer. O que a palavra de Deus vai dizer? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ei, é tempo de nos levantar. É tempo de nós nos posicionar, estarmos de pé. A provação, ela vem, as lutas, ela vem. E muitas das vezes o desânimo faz com que eu e você desobedecemos a voz de Deus. Caminhando ao contrário do propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas olha o que Deus vai dizer a Adão. Aqui no 11 ele diz assim: quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste. Às vezes, sabe, nós estamos como Adão, buscando sempre alguém para acusar. Não é assim? Porque é muito mais fácil nós pecarmos em grupo do que sozinho. É muito mais fácil na hora de chegar, sabe, de enfrentar as consequências, nós dizer, mas foi fulano que me induziu. Adão, ele diz, agora foi a mulher que tu me deste. Ele jogou a culpa na mulher e diretamente em Deus, porque quem deu a mulher para ele? Deus. Aí Deus fala para a mulher, por que fizeste isso? Aí a mulher vai dizer, foi a serpente. Sabe, amados, o que eu aprendo com isso? Que tudo que eu e você fizermos vai gerar uma consequência. E todas as consequências que é causada
pela desobediência vai nos levar ao contrário do caminho de Deus. Mas que nesse dia de hoje você venha vigiar. Saiba que Satanás, ele não muda. A estratégia dele sempre é enganar, é colocar dúvida, é dizer, olha, come como ele fez. Come só uma vez. Só uma vez. Para nós cairmos, é só uma vez que é necessário desobedecer. Porque uma desobediência chama, sabe, o pecado. E o pecado chama a vergonha. E a vergonha nos tira da presença. Então reflita. Pense sobre isso, sabe? Qual é a voz que você tem dado crédito? Tem obedecido ou tem duvidado das promessas de Deus? Fica a reflexão. Deus abençoe.